Eu acho que a charada que o Brasil tem que decifrar logo, antes que ela nos devore, é como é que a gente consegue reconstruir essa máquina em pleno voo sem que o avião caia. Porque a necessidade de reconstruir é óbvia, é imperativa. Eu sou otimista, apesar de tudo. Eu acho que isso é possível desde que a gente decida de que lado a gente quer ficar. Apesar de todas as travas e de todas as tortuosidades do sistema, ele ainda está assentado no consentimento. Se um número suficiente de nós não consentir mais, isso não continua. Mas que para que esse processo se inicie, é preciso uma sinalização forte. E essa sinalização só pode sair daqui. É sempre do judiciário. O judiciário é a única instituição que tem força para tomar essa iniciativa e se apresentar como uma referência. Senhoras e senhores, bom dia. Bom, eu queria começar por prevenir vocês sobre como me ouvir, que tipo de filtro vocês devem aplicar para isso. A minha trajetória pelo jornalismo se deu por aquela vertente que o Raymond Aron definia como a de um espectador engajado. Buscar a verdade com todo o empenho e a mais firme disposição de desconfiar de toda resposta fácil demais que subir para a minha cabeça, ok, isso é inegociável. Mas fingir neutralidade, né, como está na moda hoje nas escolas de jornalismo por aí, para mim é uma forma dissimulada de falta de isenção. Embaça muito mais do que esclarece. Então, a chave para filtrar o que eu digo é por aí. A história da construção da democracia tem sido o objeto de estudo da minha vida, nos últimos 10 anos, ou mais que isso. Desse esforço, eu concluí que, entre todas as outras vertentes experimentadas pela humanidade, a democracia é o estágio moral e eticamente mais elevado que é possível alcançar na organização das relações humanas. Então, democracia é o que eu quero para o meu país, democracia é o que eu quero para os meus filhos, e, portanto, toda a angulação do meu olhar para os acontecimentos, toda a minha própria orientação ética está referida à contribuição que eu desejo dar para a construção da democracia no Brasil. Então, tudo que eu disser tem que ser filtrado por esse meu viés, que é assumido. Eu sei que tem um psicanalista entre nós aqui hoje, eu vou tomar uma carona na especialidade dele. A ética relacionada a uma profissão é sempre corolário da função. É a função, e a função se define ao longo de uma história, é uma cultura. Cultura no sentido daquilo que determina tudo que a gente faz sem que a gente tenha plena consciência disso. Nesse sentido, cultura é quase um destino, uma fatalidade. Mas o homem também é o único animal capaz de mudar o seu próprio destino. E uma das maneiras de conseguir isso é com o recurso à psicanálise. Eu gosto sempre de dizer que a história é a psicanálise da sociedade.
tanto individual quanto coletivamente, a gente só conquista a condição de alterar o nosso próprio destino depois de entender muito claramente como foi que a gente se transformou naquilo que a gente é. A primeira coisa que eu constatei nesse meu mergulho na história da construção da democracia é que a estruturação de um determinado ordenamento jurídico é sempre o elemento fundador desse processo. E é isso que me amarra a vocês. Jornalistas, juristas e democracias não podem viver uns sem os outros. A segunda coisa que eu aprendi é que no campo das criações humanas não existem verdades absolutas, fundamentos científicos imutáveis. Não existe nada que esteja para as ciências humanas, assim como a matemática, a geometria ou as leis da física estão para as ciências exatas. A gente trabalha para organizar as sociedades assim ou assado para um propósito, sempre. E tudo que a gente tem para tentar atingir esse propósito são convenções apoiadas no máximo em hipóteses informadas. De modo que a única medida possível da qualidade desses instrumentos é o uso. O teste real da eficácia deles para produzir os efeitos que a gente queria que eles produzissem. E é por isso que o estudo das ciências sociais só faz sentido, só traz proveito concreto mesmo, se for feito em bases comparativas. A gente só pode andar para frente, do ponto de vista institucional, medindo os resultados de cada sistema, os bons e os ruins, e relacionando esses resultados ao tipo de arranjo que os gerou. Para esse efeito, viver nessa nossa ilha cercada de língua portuguesa por todos os lados é um handicap negativo. Porque é impossível aprender democracia em português. Pelo simples fato de que nenhum povo que fala essa língua jamais experimentou uma de verdade. Mas a língua não é o único obstáculo e talvez não seja nem o principal. Os campeões desse tipo de estudo comparativo têm sido os franceses. E nem por isso eles são tão evoluídos assim do ponto de vista institucional. Existem pelo menos mais duas barreiras importantes atrapalhando esse tipo de aprendizado. A primeira decorre da lei universal do menor esforço, que pode ser traduzida mais ou menos assim: o bicho-homem vai viver da exploração do próximo sempre que isso for permitido a ele. E vai lutar com unhas e dentes antes de concordar em trocar essa condição pelo esforço pessoal e pelo mérito. A segunda barreira, não menos formidável, é a barreira do orgulho, que em geral se apoia na ignorância. 3 dos franceses intelectualmente humildes, são figuras raríssimas, se destacaram nos estudos comparativos das grandes linhas de construção de instituições da era moderna. Um foi o Voltaire, com as Cartas da Inglaterra. O outro foi o Tocqueville, com a Democracia na América. E o terceiro, que é menos conhecido, mas talvez seja o mais importante, para essa plateia aqui, com certeza é o mais importante, é o Henri Lévy-Ulliman, que escreveu um livro chamado Le Système Juridique de l'Angleterre, que eu sei que tem uma tradução em inglês, mas em português sugiro aqui para a comunidade jurídica que procure traduzir, porque é uma preciosidade. Ele estuda especificamente, em paralelo, a evolução do sistema jurídico inglês, de common law, e o nosso. Bom, depois desses 3, é impossível dizer qualquer coisa de novo assim, a respeito da alternativa entre as duas linhas
básicas de arquitetura institucional que, apesar das variações de grau e de estilo, continuam sendo até hoje a única à disposição da humanidade. De modo que, para mim, o que resta aqui é repassar os pontos principais. O poder judiciário nasce para atender à necessidade das sociedades humanas de dispor de um método pacífico de resolver controvérsias. Historicamente falando, só tem duas maneiras de fazer isso. Uma é pedindo proteção a um poder estabelecido, capaz de se impor pela força, em troca de vassalagem. A outra é atrelando o senso inato de justiça do homem, depurado pela prática da sua aplicação ao longo do tempo, a reconstituição da verdade dos fatos segundo as regras mais precisas possíveis de aferição do equilíbrio entre as versões em conflito, de modo a, no final, dar a cada um aquilo que deve ser de cada um. Toda a parcela da humanidade que superou o estágio feral e depois disso o estágio mágico, trilhou esse mesmo caminho, pelo menos enquanto lhe foi dado fazer. O turning point que bifurca o mundo ocidental e com ele o resto da humanidade nas sendas do autoritarismo da democracia é Bolonha, o momento em que a Europa continental é forçada a se desligar do esforço que até então era comum a toda a comunidade europeia de interrogar a natureza e a história para estruturar de baixo para cima um ordenamento jurídico baseado na tradição para atender a necessidade de proteger o mais fraco do mais forte e os súditos do rei e dos barões. É a partir de Bolonha que esses europeus são constrangidos pelas armas a regredir, pelas armas daqueles que sabiam que os privilégios deles não sobreviveriam à nova ordem que estava se esboçando em função dessa busca, para um ordenamento jurídico estruturado em cima de uma falsificação do direito romano, especialmente desenhada para restabelecer a situação anterior e perpetuar aquele sistema de poder. Naquela altura, só teve uma exceção. O meu herói predileto se chama Edward Coke. Ele era o juiz supremo da Inglaterra quando o primeiro Stuart subiu ao trono. E em 1605, quando o resto da Europa estava mergulhando de cabeça no absolutismo monárquico, o James I achou que ele também tinha esse direito e começou a forçar a Inglaterra para aquele mesmo desvio. E o Coke se enfrentou com ele, cara a cara, com todo o resto da cúpula do sistema judicial da Inglaterra naquela época, e declarou o rei under God and under the law. E isso, o under the law, significa literalmente que Sua Majestade é igual a todos nós, em direitos e em deveres, e, portanto, daí para baixo todo mundo. E o under God significa que também o rei está submetido à verdade dos fatos e não tem mais a prerrogativa de torcer os fatos como melhor lhe conviesse. As repercussões desse ato de coragem foram muito maiores do que qualquer coisa com que o Coke pudesse ter sonhado naquele momento. Quando ele enviou esse sinal para a sociedade de que fazia sentido resistir, o parlamento pegou a bandeira que o judiciário passou para ele e o resto é história. Com o menor preço em sangue
jamais pago por qualquer comunidade humana por mudanças tão profundas nas relações de poder. O povo da Inglaterra, antes do fim daquele século, já tinha sobre o seu próprio destino as mesmas condições de controle que continua tendo até hoje. Mas não foi só isso. Quando ele tirou o pressuposto da frente do fato e o dogma da frente da experimentação, o Coke não estava só cravando a primeira baliza sólida a partir da qual a democracia pôde iniciar a sua terceira tentativa de caminhar sobre a Terra. Ele estava também abrindo caminho para o surgimento da ciência moderna. Essa semente, plantada por ele, fertilizada logo depois pela visão newtoniana da ordem cósmica, evoluiu para o sistema de pesos e contrapesos que os iluministas que migraram para a América costuraram com toda aquela minúcia, para não deixar nas mãos de ninguém poder demais e para fazer o funcionamento do sistema depender de todos e de cada cidadão. Esse roteiro, que é outra preciosidade, está reunido nos Federalist Papers, que é a série de artigos de jornal escritos pelo Madison, pelo Jay, por aquela turma brilhante. É uma aula de construção de instituições, que ensina passo a passo como armar o jogo para que cada um fiscalize o outro, para que cada um tenha só um pedaço de poder. Aquilo é um roteiro. Foi um dos momentos mais brilhantes da humanidade, com certeza. E desde então, democracia e inovação, que é o único antídoto seguro contra a doença política da miséria, que a miséria em geral é uma doença política, andam juntas. Uma depende da outra. Bom, e nós? Nós não estávamos lá. Nós somos os filhos da outra corrente. O direito português é a última cópia das cópias da falsificação de Bolonha, e o direito brasileiro é um filho temporão do direito português. Desde então, tem havido uma luta enorme para corrigir rumos, mas é sempre remar contra a corrente. Tanto que, passados quase 800 anos desde Bolonha, nós estamos aqui mais uma vez sob a ameaça concreta de ficarmos reduzidos a um único poder que usa a corrupção como arma de conquista. O legislativo está sob o sério risco de se afogar na lama. E no Poder Judiciário o panorama também não é muito animador. Nós temos 5 justiças e nenhuma definição clara de competências, embora todos nós vivamos sob uma única salada de leis aí. Os juízes e os funcionários do Judiciário, em grande medida, são nomeados pelos donos do poder que eles têm por função cercear. Eu acho que eu gastaria mais do que a meia hora do que eu disponho só para enumerar quem julga quem, em quais circunstâncias, dentro dos 4 poderes, incluindo aí a imprensa. Tanto são os foros especiais. E daí para baixo, na escala social, sempre segundo o poder de cada corporação de afetar a vida alheia, todos e cada um tem tantos direitos especiais que é difícil saber se tem mais brasileiros hoje sob o regime de exceção ou submetidos à regra geral. E isso, lembrando que os conceitos de direito e de especial são mutuamente excludentes no contexto democrático.
Para desfrutar do poder de distribuir e garantir esse tipo de benesse, né, para se apropriar desse toque de Midas, pode-se entrar no judiciário pela porta da frente, pela porta dos fundos, ou até semiclandestinamente pelas janelas do chamado Quinto Constitucional. E uma vez lá dentro, em 2 anos, o sujeito fica sabendo que ninguém mais tira ele de lá. Então, removido do horizonte a ameaça de sanção contra a falta de merecimento pelo empenho, que é o que move o mundo aqui fora, o resto é consequência. Daí para frente, depois da primeira entrância, o que vale para progressão na carreira jurídica, como nas demais carreiras públicas, são as relações de cumplicidade. Então, o sangue fresco que entra no sistema já fica obrigado a se comprometer com o sangue contaminado para poder subir na hierarquia. O processo judicial deixou de ser um meio para se transformar num fim. Mais de 70% dos processos que correm no Brasil não tem solução de mérito. São tantos os furos na peneira dos recursos que o processo só termina se e quando o próprio condenado concordar com a sua condenação. Ou seja, ele não termina nunca. Então, qualquer querela que bate numa corte, e quase tudo no Brasil é obrigado a passar por uma corte, vai levar mais tempo, em geral, para não ser resolvida do que a última guerra mundial. E por aí vai o nosso labirinto. Então, qual é o resultado disso? O resultado é que o brasileiro não é mais um povo. Não é possível você estabelecer relações de solidariedade nem dentro de cada classe social. Nós somos uma multidão de grupinhos, né, que vagam aí numa penumbra onde é difícil discernir qualquer limite de qualquer coisa, né, cada um aferrado ao seu, né, sendo esse seu garantido à custa do próximo por um padrinho que morde a melhor parte a cada vez que ele repete o truque de tirar alguma coisa que ele não produziu do bolso de alguém para pôr no bolso de outro. Então, a encomenda aqui era a gente falar de uma ética para o juiz. Mas o que eu pergunto é possível a gente discutir ética dentro de um sistema tão tortuoso? Dá para transitar dentro dele em linha reta? Tem muita gente que tenta, mas é uma luta perdida, né? A gente já sai sabendo que não dá para ganhar. Portanto, eu acho que a charada que o Brasil tem que decifrar logo, antes que ela nos devore, é como é que a gente consegue reconstruir essa máquina em pleno voo sem que o avião caia. Porque a necessidade de reconstruir é óbvia, é imperativa. Eu sou otimista, apesar de tudo. Eu acho que isso é possível desde que a gente decida de que lado a gente quer ficar. Apesar de todas as travas e de todas as tortuosidades do sistema, ele ainda está assentado no consentimento. Se um número suficiente de nós não consentir mais, isso não continua. E aí os caminhos começam a se abrir, meio como por encanto. Mas que para que esse processo se inicie, é preciso uma sinalização forte. E essa sinalização só pode sair daqui. É sempre do judiciário. O judiciário é a única instituição que tem força
para tomar essa iniciativa e se apresentar como uma referência, garantir esse ponto de apoio. Junho foi filho das condenações do Mensalão. Não tem outra explicação. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Foi um susto que vocês deram no Brasil, aquelas condenações. O pessoal acordar e falar, putz, é possível que essa coisa mude. Então, aquilo foi um ensaio dessa verdade de que chegou a colocar o sistema em pânico. E foi também interessante por esse aspecto, quer dizer, que isso foi uma medida da fraqueza desse sistema. Ele não é indestrutível. Ele é muito mais frágil do que eu pensava. Depois de 40 anos examinando ele com lentes, eu confesso que eu fiquei surpreendido, tanto pela qualidade da reação popular que aconteceu na sequência do que vocês fizeram, quanto pela maneira como o sistema se apavorou com aquilo. Isso foi muito animador. Para que isso volte, essa possibilidade volte a se abrir, é preciso que a gente pare de pensar no ritmo do nosso tempo vital e comece a pensar no ritmo do tempo histórico. Para falar mais simplesmente, é só a gente pensar menos em nós e mais nos nossos filhos, que as respostas certas já começam a se insinuar. Esse mesmo tipo de exercício projetado numa distância maior vai dizer que você, afinal de contas, não está preso a essa herança negativa por um compromisso que você mesmo tem assumido. Você é só mais uma vítima dela. Bom, e aí vocês perguntam, e daí? Quais são as medidas práticas, os passos concretos possíveis? Eu digo, tem várias maneiras de enfrentar esse problema. As culturas asiáticas, por exemplo, vêm agindo darwinianamente. Como é de sobrevivência que a gente está falando, elas seguem sem pestanejar pelo caminho mais curto e mais eficiente. Seja quem for que tenha descoberto esse caminho antes deles, eles partem para a cópia melhorada, para as instituições híbridas do produto nacional com o produto estrangeiro, ressalvadas as qualidades de cada um, e tem colhido resultados fulgurantes com isso. Mas os latinos são mais complicados, os católicos mais que os outros ainda. Nós vivemos confortavelmente demais dentro da mentira, dizia o Otávio Paz. Acho que um bom expediente para isso seria começar por um esforço de limpeza do entulho retórico, com que a gente costuma soterrar verdades que já não adianta mais esconder, porque todo mundo conhece, e passar a chamar as coisas pelos nomes certos. Então, justiça garantista, ismos em geral, ideologias. Vamos fazer o favor, Juristas, jornalistas, sigam o dinheiro que as palavras certas vão colar por si mesmas nos fatos certos para produzir descrições honestas do que é que realmente nos aflige. Parece que é nada, mas é um exercício de condicionamento psicológico que tem um efeito muito poderoso. Depois, o outro ponto são caminhos conhecidos. É só ir trabalhando os vetores básicos dos vícios do sistema para que as coisas comecem a se arrumar. Eu sei que não existem panaceias nem sistemas perfeitos, mas o mundo está andando rápido demais e nós ainda estamos tão longe do ruim, dos melhores, que é suicídio deixar como está. A gente precisa inverter as cadeias de cumplicidade, mudar os sistemas de nomeação, substituir nomeações por eleições de funcionários públicos, limpar o sangue do sistema do veneno da estabilidade no emprego a qualquer preço, atrelar as carreiras públicas ao mérito,
Aqui fora, tudo já funciona assim, mas como é que quem manda fazer, a gente vai conseguir que quem manda lá dentro faça isso? Instituir o voto distrital com recall, né, que arma a mão do eleitor e muda a iniciativa da pauta política e legislativa do país, seria um excelente começo. Né? A bola que esse instrumento põe em movimento, os exemplos concretos estão aí, não para de rolar nunca mais. Você começa um processo de reformas que não acaba mais, tendo essa ferramenta na mão. E sempre na direção que a gente quiser. Então, senhores, o que tem faltado não são remédios, é mais vontade de tomar esses remédios. Né? E o consolo é que, enquanto ela permanecer aberta, dependendo do voto, por mais capenga que ela seja, a política funciona assim. Se a gente acreditar, a gente vence. Obrigado.